A paz do Senhor para todos. Que a graça de Cristo esteja amplamente derramada em nossos corações. Vamos estudar a lição 2 da revista Adultos da CPAD. Nós estamos estudando a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Então, nessa lição de hoje, é o propósito dos dons espirituais. O texto áureo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, ou seja, desenvolver os dons para a edificação da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A verdade prática traz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Muito bom. Vamos na leitura bíblica em classe, que é o texto básico do comentário da lição. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11. E também o capítulo 13, versículos 1 e 2. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Agora, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como deseja. 1 aos Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O objetivo geral da lição é o seguinte: mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. É o objetivo geral. Elitizar é formar uma elite de crentes dentro do corpo de Cristo. Isso seria dividir a unidade da igreja. Então, os dons do Espírito são dados gratuitamente a todo membro do corpo de Cristo. Conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, criar um grupo seleto de crentes batizados com o Espírito Santo que falam em outras línguas. Segundo subtópico, é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros.
Então, o propósito dos dons espirituais é edificar a si mesmo e também aos outros. Terceiro, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, esse é o propósito dos dons. Edificar, fazer a igreja desenvolver ou crescer espiritualmente. Então, no nosso comentário do pastor Elinaldo Renovato, está escrito aqui na introdução que os dons do Espírito Santo não é apenas para enfeitar a igreja, mas para capacitar a igreja, porque os dons do Espírito Santo, eles são recursos indispensáveis ou imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e também nos unir, fortalecendo assim a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Os dons não são para elitizar o crente, ou seja, não é para criar um grupo de super especiais, de crentes superior aos outros. Pelo contrário, os dons é para unificar a igreja, para fortalecer a igreja de Cristo. A igreja coríntia, que é a igreja dos coríntios, né? A cidade em Corinto, localizada numa cidade comercial. Então, era um centro cosmopolita, centro comercial, era próxima ao mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. A Bíblia mostra que Paulo, ele esteve nesta cidade por 1 ano e meio. Por 1 ano e 6 meses, Paulo pregou o Evangelho na cidade dos Coríntios, na sua segunda viagem missionária. A igreja recebeu a visita do apóstolo. A Bíblia também informa que, a respeito da igreja dos Coríntios, Paulo escreveu: nenhum dom vos falta, ou nenhum dom lhe faltava. Era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo presentes no dia a dia da igreja. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas não era perfeita. Paulo vai mostrar que havia a igreja de muitos dons, porém carnal. Era uma igreja ainda que Paulo considera sendo carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus nessa ou naquela cidade. Então observa que Paulo diz: todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, partidarismo, inveja, imoralidade sexual, etc. Então, como pode uma igreja evidentemente cristã
ser ao mesmo tempo carnal e imoral, por isso Paulo a chama de carnal e imatura, porque ela tinha os dons, mas infelizmente era uma igreja ainda que satisfazia os desejos da carne, da carnalidade e também imoralidade. Terceiro ponto: dom não é sinal de superioridade espiritual. É o que nós acabamos de falar, que não quer dizer que uma igreja tenha dom, que ela seja madura, espiritual, mas pode haver uma anomalia. A igreja possui os dons, mas isso não é superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais do que os outros. Criar um grupo, uma elite, onde aquele que tem os dons é superior àquele que não tem. É um erro doutrinário. Mais espirituais do que os outros, todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, pela graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela vontade e misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Esses dons, a própria palavra charismata, que significa dons, vem da palavra da raiz charis, que significa graça. E carismata são dons gratuitos de Deus para com a igreja. Que a mensagem de Jesus ela possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Observe o que Jesus falou quando ainda no seu ministério terreno. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, 22 e 23. A síntese do tópico primeiro: os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente, tornando como se fosse especial em relação aos outros. O segundo tópico: edificando a si mesmo e aos outros. Primeiro, edificando a si mesmo. Então, Paulo, ele ensina, ele diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. A Bíblia corrigida, a versão corrigida, que é usada aqui pela CPAD, coloca a palavra estranha, fala língua estranha. Mas no texto grego, cita apenas que fala línguas e edifica-se a si mesmo. Então não aparece a palavra estranha na Almeida atualizada, por exemplo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto
a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com isso, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Então, isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento provenientes do Espírito. É uma bênção espiritual maravilhosa. Então Paulo, ele orienta a pessoa a falar em línguas, tem que ter interpretação. Se não houver interpretação, ele diz, fique calado na igreja, porque a língua edifica a si mesmo e a profecia edifica a igreja. Número 2, edificando os outros. Os dons são dados à igreja para que sirva de edificação, para edificar os outros. Por isso, o apóstolo Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Está em 1 Coríntios 14, 12, que mostra que os dons são para edificação da igreja, em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos. Busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos tanto a nós como aos outros. Terceiro ponto da lição, que é um subtópico, traz edificando até o não crente. Através dos dons espirituais, até o não crente, ele é edificado, principalmente pela profecia. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que toda a igreja fosse edificada pela profecia, porque a profecia revela o coração das pessoas através do dom de profecia. Os segredos são revelados. Embora o apóstolo Paulo falasse em línguas, ele enfatizava a profecia. Paulo chegou a dizer que era melhor ele falar milhares de línguas estranhas e, aliás, profetizar traz mais benefícios ou traz superioridade no sentido de um dom que edifica não apenas o indivíduo, mas também enfatiza que a profecia ela edifica a igreja e também o não crente, por ele ser julgado pela profecia. Ele vai dizer, verdadeiramente Deus está no meio de vós. Então é importante os dons espirituais, até mesmo para a evangelização. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem
o que está sendo falado, Paulo pergunta, né? Se todos falarem línguas e não houver interpretação, ele mostra que isso gera confusão, porque não sabe, não consegue discernir aquilo que está sendo falado. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo e também edificar a si próprio. Muito bom. Então nós temos aqui o resumo do tópico 2. Terceiro, edificar todo o corpo de Cristo. Qual é o propósito dos dons? Edificar todo o corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Os dons na igreja. Então, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele vai orientar a igreja a respeito dos dons espirituais, capítulo 12 e 14. Sendo que o capítulo 13 fala a respeito do amor, né? O amor, o ágape. O apóstolo, ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo, ele é edificado. Ele é edificado. E também mostra que o amor, ele é essencial para todos os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Então, o egoísmo, ele é um pecado. Devemos buscar os dons, mas nunca esquecer do amor, né? Caridade, amor, deve permear os dons do Espírito. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossos corações. O segundo, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Quem são os sábios arquitetos? São aqueles que pregam o Evangelho e, ganhando vidas para Jesus, formam a igreja. Eles trabalham para a edificação da igreja. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Como é que Paulo edificava a igreja? Pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, e assim a igreja ia sendo edificada e ia sendo também fortalecida. O fundamento já está posto pelos apóstolos, o qual é Jesus Cristo. Paulo diz: ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a igreja, ela é chamada de edifício de Deus. Ela também, os ministros são chamados de sábios arquitetos, e o fundamento é Jesus Cristo. Então, observa que Paulo diz: por isso, Paulo faz uma solene advertência
para a liderança hoje, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Terceiro ponto, despenseiros dos dons. Quem são os despenseiros dos dons? São, novamente, os apóstolos, os profetas, os presbíteros, evangelistas, doutores ou mestres, são despenseiros. O apóstolo Pedro, ele exortou ou encorajou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Em 1 Pedro 4, 11 e 12. 10 e 11. Aliás, 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro, né? Aquele que tem a chave da despensa, que antigamente ele era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Era o mordomo de confiança. Ele zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus, né? Que Paulo fala em 1 Coríntios 4:1, o que se espera dos dispenseiros? Cada um se ache fiel a Deus. E em Efésios 2:19, o apóstolo também diz que não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Então, agora nós pertencemos à família de Deus, que é a igreja. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele diz, o apóstolo Pedro, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. 1 Pedro 4, 10 e 11. Resumindo, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo, ele é edificado. Todo o corpo de Cristo é edificado. Vamos aqui num subsídio bibliológico que consta aqui na revista do professor, a respeito do amor. O amor, ele é essencial. Paulo escreveu o capítulo 13, capítulo 12, falando a respeito dos dons, capítulo 13, falando a respeito do amor, e o capítulo 14, ele volta a falar sobre a profecia, sobre as línguas e interpretação de línguas. Sem amor, o dom de falar se torna vazio e imprudente. Ele é como o sino que soa ou o sino que retine, o metal que soa e o sino que retine. Então, nós observamos que o amor, ele é essencial. Ele deve permear todo o desenvolvimento dos dons da igreja. Então, Paulo vai dizer, como nós lemos na revista aqui
antes que, se não tiver amor, ainda que falasse línguas, tivesse toda a ciência, distribuísse os bens aos pobres e não tivesse amor, nada seria, de nada me valeria esses dons. O objetivo do apóstolo é mostrar que o homem que profetiza, que professa o dom da glossolalia. Glossolalia é falar em línguas. Glossa, que significa língua. Então, falar noutras línguas. Glossolalia. Da forma como era praticada em Corinto, mas que não tem amor, na realidade, não é mais um instrumento metálico impessoal. Faz só barulho, mas não traz edificação. Então, nós chegamos aqui na conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Os dons são ferramentas que a igreja utiliza para realizar o seu trabalho. Então ela é dotada dos dons do Espírito Santo para a evangelização, para a pregação do Evangelho aos não crentes. Então, diante dessa sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal, à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. E a igreja necessita deste poder para realizar com eficiência, eficazmente, a sua missão na terra. Então, observa que o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja a buscar com zelo os melhores dons. Nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como exibicionismo, exibir o poder de Deus, mas deixar o Espírito nos encher e nos usar para o bem comum, para a edificação da igreja através dos dons do Espírito. A igreja, ela fica capacitada para fazer a sua missão na terra. Então, aqui no finalzinho da nossa conclusão, mostra que nós somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos, mas para que o outro seja edificado e possa crescer como corpo vivo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo na terra. Assim que Deus nos abençoe ricamente. Amém.